a começar do versículo 21, cujo título da mensagem é o Espírito Santo em ação. O Espírito Santo em ação. Primeiro nós devemos compreender que às vezes a pessoa está com dons espirituais, mas não está com o Espírito Santo. Porque não é normal a pessoa que está com o Espírito Santo agir com falsidade, ser um mentiroso, ser vencido pela prostituição, ser vencido pelo espírito da desobediência. Então isto é a prova que a pessoa não está com o Espírito Santo. Em dado momento da sua vida, ela foi batizada com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá diversos dons. Então a pessoa permanece com um dom espiritual, foi o caso do rei Saul, que ele foi batizado com o Espírito Santo, e um dos dons que ele recebeu foi o dom de língua. Existem outros dons espirituais. E após ele praticar a desobediência, Deus tirou o Espírito Santo e ele permaneceu falando em línguas. No entanto, ele estava com demônio dentro dele. Porque quando entra o Espírito Santo, então todo espírito das trevas desaparece daquela vida. Então, quando nós falamos o Espírito Santo em ação, isso quer dizer que o Espírito Santo vai estar atuante na vida da pessoa. Se ele agir com falsidade, ele não vai agir mais, porque ele está com o Espírito Santo e requer-se que tais pessoas estejam em santidade. Simples assim. Então, quando o Espírito Santo está em ação, o crente, ele vence a prostituição, ele vence a mentira, ele vence toda a obra maligna, porque ele está com o Espírito Santo agindo na vida dele. Então aqui em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Hoje, nesse momento agora, o senhor, a senhora, está se encaixando nesse texto, está provando a Deus que o ama, obedecendo os seus mandamentos, ou faz parte daqueles que escolhem o que querem obedecer? Isto não é amar a Deus. Então, nesse João 14, 21, o Senhor Jesus ele pede uma prova de amor ao seu povo. Ele diz que é aquele que tem os seus mandamentos, e todos nós temos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Agora ele pede a prova de amor. Nós podemos citar diversos mandamentos. O crente não pode se prostituir, mas se ele é vencido pela prostituição, ele está provando que ele não ama a Deus. O crente não pode agir com falsidade. E, infelizmente, a maioria do povo que se diz cristão tem a língua doce para falar mal dos outros. Tem a língua boa para acusar as pessoas. E isso não procede de Deus, isso é obra maligna. Mas aquele que ama a Deus, ele obedece também o santo mandamento de não agir com falsidade. Então este está provando que ama a Deus. Muito cuidado com os falsos profetas que procuram enganar o povo de Deus e conseguem com muita maestria, levando o povo a permanecer no erro, na desobediência. Quando o Espírito Santo está em ação na vida da pessoa, as obras das trevas desaparecem daquela vida. Não faz sentido a pessoa estar com o Espírito Santo e ao mesmo tempo ser mentiroso ou agir com falsidade, ou ser vencido pela prostituição, ou não ser dizimista, ou não ser ofertante. Porque cada desobediência representa um tropeço na vida da pessoa. Agora, quando ela está com o Espírito Santo, ela vai agir em santidade. Essa santidade, ela é através da obediência à palavra do Senhor. Aquele que consegue provar a Deus que o ama, João 14, 21, ele vai provar isto
obedecendo os mandamentos de Deus. Então ele está provando que o Espírito Santo está em ação na vida dele. Ainda no versículo 21 de João 14. Este é o que me ama. E aquele que me ama, ainda no João 14, 21, será amado de meu Pai. Aleluia. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor Jesus está falando sobre revelação, sobre ele se fazer conhecido de tal pessoa. Então, como é que a pessoa tem intimidade com o Senhor Jesus e ao mesmo tempo tem intimidade com as obras das trevas? É porque ainda não teve a revelação do Senhor Jesus. Aquele que prova que o ama, o Senhor Jesus vai se manifestar a ele. Essa manifestação traz conhecimento na vida da pessoa. Pois eu tenho plena certeza que é impossível aquele que é aluno do Senhor Jesus permanecer nas trevas, permanecer sendo vencido pelo pecado. Porque quando há essa manifestação, a pessoa vai estar aprendendo do Senhor Jesus. E assim como ele é, será também o seu aluno. No caso, cada um de nós, se nós dermos ouvidos a ele. Se nós estivermos na parte A desse versículo de João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Então faça uma reflexão se o senhor, se a senhora vem provando verdadeiramente que ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos. A Bíblia, ela é uma carta aberta para o povo de Deus. Mas isso não quer dizer que todos tenham compreensão, porque quem compreende a Bíblia obedece ela. Quem está sendo ensinado pelo Espírito Santo, ele para de fazer as obras das trevas, porque toda desobediência é obra das trevas. Mas nesse capítulo tão especial como os demais, o Senhor Jesus fala da ação do Espírito Santo. Então aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Repito mais uma vez, é impossível que aquele crente que recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus se manifestou na vida dele e na vida dela, ele venha continuar no pecado, ele venha continuar a ser falso, mentiroso, avarento, ele venha continuar na prostituição. Impossível, porque o Senhor Jesus está falando sobre conhecimento, sobre libertação. Ele disse que aquele que me ama será amado de meu Pai. Aleluia. E eu me manifestarei a ele. Ele está falando de intimidade contigo, igreja. Ele está falando de um relacionamento que traz libertação. A única questão é, realmente tens dado ouvido à palavra do Senhor? Porque quem dá ouvido passa a obedecer. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais uma porção